E aí, pessoal, beleza? Decidi gravar aqui um vídeo explicando um pouco do meu operacional, do raciocínio que eu tive por trás da operação que eu peguei hoje no índice e no dólar. Tem vídeo aqui no meu canal, para quem não sabe, esse aqui que é o meu canal. Comecei ele, comecei a postar com maior frequência agora, né? Então esse aqui que é o vídeo, basicamente. Recomendo que vocês deem uma assistida, que é que tá o vídeo que tá, eu vou falar em gráfico parado, mas aqui tá o vídeo, né, rolando e tudo mais. E basicamente é o seguinte, cara. O que que eu, o que que eu vi para poder pegar esse operacional? Se a gente for pegar aqui vou mostrando o TradingView porque é melhor, né, cara? Aqui é a melhor plataforma, na minha opinião. Disparado, cara, para fazer estudo e análise e tudo mais. Seja lá qual for o operacional que tu usa, aqui eu acho que é a melhor plataforma. Bom, vamos lá. Começando no gráfico diário do dólar, cara, a gente está numa consolidação, né, cara? Isso aqui é evidente. A gente está dentro de um fair value gap do diário, tá? A gente está dentro da porção superior dele. Isso daqui ele é um fair value gap com a classificação SIB, tá? Eu geralmente coloco assim. Esse D aqui é de diário, certo? Para poder facilitar. SIB seria isso daqui, ó. Sell side imbalance, buy side inefficiency. Ou seja, um displacement, um imbalance vendedor e falta de oferta, como posso dizer, falta de negociação de compradores, vamos colocar dessa forma. E eu posso fazer um outro vídeo falando só sobre essa classificação só sobre as classificações dos Fair Value Gaps, tá? Porque não é simplesmente Fair Value Gap só por ser um Fair Value Gap. Ele tem algumas regras e tem alguns tipos de classificações, algumas formas de utilizá-los e por aí vai. Então tá, a gente tá preso dentro desse Fair Value Gap. E ontem à noite, dei uma olhada e eu marquei praticamente o seguinte. Eu não tomo muito tempo, tá, marcando as coisas no gráfico porque eu já estou acostumado, então pra mim não tem muita demora. Mas é basicamente isso que eu enxergo. Ontem eu vi esse Fair Value Gap, certo? Esse daqui, a classificação dele é BC, que seria o inverso, né? Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. A mesma lógica, só que aplicado do lado oposto, né? E eu anotei isso daqui, cara. A gente tem aqui um ponto de liquidez, certo? Do dia 21 de outubro, de dias atrás, ou seja, um ponto interessante. E uma coisa que me chamou a atenção é que nós temos aqui topos relativamente iguais, cara. Não muito próximos, né? Esse daqui é mais próximo do que esse daqui. Só que isso daqui chama muito a minha atenção, cara. Sempre quando você tiver pontos de liquidez assim, topos e fundos relativamente iguais, cara, isso daqui é como se fosse um imã, sabe? Um imã que vai impulsionar, chamar o preço para esses pontos, né? Para esses pontos de interesse. E eu tava marcando desse daqui, cara, ontem à noite. Foi basicamente essa a minha visão. Beleza, aí eu dropei. Não, eu já fui direto pro 15 minutos. Aí no 15 minutos, detalhe, eu uso esse indicador aqui, ó, que é para marcar os gaps, certo? Infelizmente no Profit, que é a plataforma onde eu executo, não tem esse tipo de coisa. Eu não tenho o Profit Pro que dá para poder programar, né, indicadores e tudo mais. Não sei se tem nativo no Profit um indicador que plota os gaps, tanto de abertura como o New Week Opening Gap, que seria
da diferença do fechamento de sexta-feira para a abertura de segunda, tá? New Week Opening Gap, a gente só tem ele uma única vez, né? Da abertura do fechamento de sexta para abertura na segunda. E o New Day Opening Gap, todo mundo já sabe. Ele é basicamente o gap de abertura de todo dia, de segunda até sexta-feira. Eu gosto de ter pelo menos 5, tá? Aqui no meu indicador no TradingView, ele tá. Esse indicador eu posso selecionar ambos, só que daí ele fica uma baderna e eu não gosto disso aqui no meu gráfico. Eu geralmente gosto de gráfico limpo, tanto é que quando vocês. Eu geralmente deixo assim. Só que eu vou marcar ele da seguinte. Eu vou deixar ele marcado, cara, só pra facilitar um pouco a visualização de vocês. Esse daqui é o mais recente. Eu vou até mudar ele de cor, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer a alteração aqui. Deixa eu deixar esse daqui. Não, eu vou deixar esse daqui azul e o outro eu vou deixar ele cinza. Certo. Nossa, ficou uma coisa horrorosa isso aqui, cara. Mas enfim, eu vou deixar marcado só o de hoje, cara, porque vai facilitar um pouco a minha explicação. Beleza. Abrimos aqui, certo? A gente abriu no 705. Eu tinha marcado esse IRL. O que seria IRL? Internal Range Liquidity. Que seria uma liquidez, um ponto de liquidez dentro de um range de tempo gráfico maior. Basicamente isso. E tem External Range Liquidity, certo? E também esse daqui seria um ponto de External Range Liquidity, certo? Ponto de liquidez dentro. Esse é o range que eu estou conversando, ó, do tempo gráfico, desse tempo gráfico aqui de 15 minutos, tá? Beleza. Eu tinha esse IRL aqui anotado, certo? Às vezes eu não anoto no meu Profit porque, como eu falei para vocês, cara, o Profit ele é muito ruim, cara, muito, muito ruim. As ferramentas de desenho dele é muito ruim e eu acho que eles deveriam atualizar isso aqui, cara. Mas enfim, no vídeo, eu recomendo que vocês dêem uma pausa nesse daqui e vão assistir o próximo, porque lá no outro vídeo eu mostro isso em tempo real, certo? Enquanto estava ocorrendo o mercado, porque aqui tá parado, né? Mas enfim, Fair Value Gap. Deixa eu deixar esse aqui tá bom. 4 horas. Opa, perdão, 15 minutos. E eu tinha aqui, cara, esse ponto aqui, ó, de liquidez, certo? Esses fundos relativamente iguais. E por que você marcou até aqui o Fair Value Gap? Não seria aqui? Cara, isso daqui é papo para outro vídeo, isso aqui tá dentro da teoria, dentro da regra da teoria que quando você tem um volume imbalance meio que conectado junto com um Fair Value Gap, você tem que colocar ele junto, porque ele faz parte da estrutura da ineficiência. Tipo isso daqui, por exemplo. Ó. Vamos supor que, sei lá, se aqui se tivesse. Vamos supor que o mercado tivesse respeitado aqui e engatado uma alta. Você tem que marcar o volume imbalance, você tem que anotar junto. Isso aqui, eu posso fazer um outro vídeo explicando sobre isso. Isso aqui está dentro da teoria, né, dos Fair Value Gap e tudo mais. Então, beleza. Vamos dropar direto por 1 minuto. Abriu o mercado e tudo mais. Aí eu sempre deixo anotado o primeiro Fair Value Gap do dia, tá? Ele é como se fosse o First Presentation Fair Value Gap, que o pessoal usa para operar lá fora. O Michael, ele tem, o ICT, no caso, ele fez aí alguns vídeos explicando sobre isso aqui. Mas é aplicado ao Nasdaq, né, aos índices futuros americanos e acho que ao Forex também. E eu tô basicamente testando isso daqui agora, aqui na B3, cara. Beleza. A gente abriu, displacement, um grande pavio e tem o New Week Opening Gap.
Eu não quis pegar essa compra aqui, cara, pelo seguinte fato, porque a gente está preso dentro desse range gigantesco, certo? Igual eu mostrei para vocês aqui no 15 minutos. Ele pode ficar dançando aqui, cara. Então eu não quis pegar essa compra no dólar. Eu falei, ok, eu exijo um pouco mais de informação para que eu possa executar a minha ordem. Eu queria o seguinte, se eu fosse pegar uma compra, que que isso fosse mais para baixo, que a gente tivesse feito isso daqui, a gente tivesse descido, trabalhado dentro dessa ineficiência e depois feito esse displacement. Displacement seria como se fosse um afastamento do preço, né? O que o pessoal diz, a criação dos imbalances, né? Mas a terminologia que a gente usa é displacement. Beleza. A gente deixou esse fair value gap, esse outro menorzinho, esse e foi causando displacement. Até o momento que chegou nessa captura de liquidez, certo? Desse topinho aqui atrás, que eu mostrei para vocês, Internal Range Liquidity, e esses outros dois aqui. E uma coisa que eu percebi, cara, ao longo dos estudos é o seguinte. Geralmente, tá? Não sempre. Eu acho que não existe esse negócio de sempre no mercado, é muito relativo. Geralmente, cara, quando você tem um fair value gap, onde ele é digamos que o responsável pela quebra ou pelo, como posso dizer, que captura a liquidez, geralmente, não sempre, isso você pode fazer o teste no seu gráfico. Eu convido você a não acreditar no que eu estou falando e ir no seu gráfico e fazer o seu estudo, o seu backtest. Você vai ver que ele vai ser tratado como um inversion. Inversion Fair Value Gap. Isso daqui, ó. Que a gente usa, né, o acrônimo dessa forma. Inversion Fair Value Gap. Que ele basicamente é um Fair Value Gap que a princípio era para ter sido usado como compra, né, para ter respeitado aqui e causado um displacement. Só que ele é usado de forma invertida, certo? Ele é usado de forma invertida, porque os PD arrays, o Michael ele ensina o seguinte na teoria, todo PD array pode ser usado de forma oposta, só que depende do contexto, depende da experiência da pessoa e tudo mais. Enfim, o que eu esperei, cara? Eu não gravei esse momento porque eu não faço tape reading ao vivo, né? Tipo, eu não fico gravando o pregão inteiro, mas era esse o meu racional. Aí eu esperei o seguinte, eu falei, ok, a gente teve um deep retracement, que seria uma retração mais profunda, certo? E esse fair value gap, se fosse um movimento hoje bullish, né, a gente fosse comprador, tivesse uma tendência muito forte, esse fair value gap tinha sido respeitado, certo? Assim como esse daqui foi, momentaneamente, né? E esse fair value gap teria, se ele tivesse feito essa retração profunda e voltasse aqui para cima, e depois usasse novamente esse fair value gap, ele seria chamado de reclaimed. Isso daqui basicamente, ó. Reclaimed fair value gap, que ele é um fair value gap que ele é usado posteriormente. Porque dentro da teoria a gente tem uma coisa chamada time and price, né? Que seria primeiro vem o tempo, depois o preço. Certo? A gente primeiro avalia o tempo que a estrutura está sendo formada e depois a gente executa as ordens. Isso é papo para outro vídeo também. Mas enfim, aí o que acontece? O mercado veio, usou esse inversion de forma eficiente. Ele aqui se tornou um balanced price range. Isso daqui, ó. Balanced price range. Ou seja, displacement para o lado comprador, preenchimento, depois ele voltou mais uma vez e deixou esse nível de preço. Beleza, aí aqui eu já comecei a ver estrutura de baixa. PD arrays de baixa, né? Eu costumo usar esse vermelhinho aqui, porque eu acho que fica mais bonito. E ele foi descendo. Aí eu pensei o seguinte, falei, cara, eu vou esperar ele perder a mínima do dia para que exista uma confirmação de que ele quer pelo menos ir buscar esses fundinhos aqui
e preencher pelo menos uma parte, a parte superior desse Fair Value Gap de 4 horas. Esse era o meu pensamento. Aí o que aconteceu? Eu pensei em vender, tá? Nesse Inversion Fair Value Gap, no primeiro Inversion Fair Value Gap do dia. Só que eu realmente esperei um movimento um pouco mais, como posso dizer, mais fácil de identificar. Se eu tivesse vendido aqui, eu ia vender aqui, ó. O stop teria que ser aqui, ó, porque eu teria que abrir espaço para que o mercado, para que o dólar pudesse pelo menos trabalhar de novo, novamente aqui nesse CB, certo? Só que ele respeitou esse order block. Order block também é um outro assunto que eu acho que é bem difundido por aí, de forma meio que errada, né? Mas, enfim. A gente respeitou esse order block e dentro do macro, uma coisa que eu uso muito é o macro. O que seria o macro? Macro, dentro da teoria, o Michael ele ensina o seguinte: o macro, cara, ele é uma janela de tempo em específico de 20 minutos. 10 minutos antes de terminar a hora, uma hora, certo? E 10 minutos depois de se iniciar o candle de uma hora. Por exemplo, você tem isso daqui, ó, 9h50 até 10h10. Esse daqui é o período de um macro. Macro seria uma lista de instruções que o algoritmo que controla o preço, ele executa dentro do mercado. Isso aqui é um pouco mais complicado, mas eu acho que dá para passar. Não vou conseguir falar para isso agora, mas isso aqui pode ser também um assunto, um tópico para um outro vídeo e eu acho que seria interessante, cara. Óbvio que aqui eu estou explicando da forma que eu aprendi, como eu identifico e, enfim. E basicamente é o seguinte, quais seriam essas instruções? Nesse contexto a gente tinha um ponto de liquidez, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Sell side liquidity, certo? E aquele fair value gap, tanto de 15 minutos quanto de 4 horas. Como a gente teve um displacement 9,51, eu esperei um pouco e executei minha ordem aqui. A entrada de um fair value gap, o fair value gap é o seguinte: quando você tem um fair value gap muito grande assim, ó, eu uso quadrantes. Deixa eu não estender, Os quadrantes são o seguinte: essa porção aqui da ineficiência é a melhor forma. O que eu gostaria de ver, vamos supor, eu executei aqui. Se o mercado subir até onde eu gostaria que ele subisse e eu ficaria confortável segurando a operação até o meio aqui da ineficiência, que tem um nome que é meio estranho, mas é esse daqui, ó, Consequent Encroachment, né? Que eu uso uma abreviação, que é só isso daqui, porque facilita muito. Não vou escrever isso aqui tudo ali dentro. E aqui seria o máximo. A entrada é aqui, o stop pode ser acima dessa ineficiência, 5,5 pontos. E foi isso que eu tinha buscado. Tá no vídeo, só você assistir o vídeo que você vai ver. 7 pontinhos em 2 minutos. Eu acho que foi 2 minutinhos. E no vídeo também você vai ver que eu saí antes, certo? Eu vi esse candle, falei, vou sair fora, não. O feeling, cara, de tanto que eu vejo isso aqui acontecendo todo dia, basicamente. Isso aqui acontece todos os dias, cara. Tem dias que é mais bonito, tem dias que é mais feio, certo? Os dias que estão mais feios a gente redobra a atenção, mas é assim que funciona, cara. A gente trabalha com aquilo que o mercado nos fornece, né? Aí você pode falar, pô, mas por que você saiu? Olha pra você ver essa outra ineficiência. Cara, essa ineficiência dentro do quadro dos time frames, ela tá
dentro de um. Ela é de 1 minuto, esse aqui é de 15, esse aqui é de 4 horas. Se você for pegar de uma escala de tempo maior para o menor, o tempo gráfico maior ele tende a ser mais respeitado do que um tempo gráfico menor, entendeu? Por isso que eu saí. Eu falei, cara, a gente já tinha caído um tanto bom e a gente tinha duas ineficiências. Só se o mercado tivesse muito bearish, tipo, muito de tendência de baixo, para ele poder preencher todo esse fair value gap e depois ele causar uma retração, mais pro final do dia, ali na parte da tarde. E eu meti o pé. Esse foi o meu operacional, a minha visão nesse dia, certo? Eu acho que, para mim, que sou um scalper, 5, 7, 10 pontinhos, dá para fazer muito dinheiro no dólar, ainda mais se você opera com 5, 10. A gente tem aí, né, o advento das mesas proprietárias e tudo mais, então facilita muito isso daí. Agora, deixa eu falar um pouco do índice, porque o índice eu vou tentar falar um pouco mais rápido, porque geralmente eu não opero um índice, tá? Eu não sou muito fã de operar índice, mas esse foi o meu operacional. Eu acho que deu para entender pelo menos um pouco do que a forma que eu opero. E mais para frente eu vou trazer outros vídeos, né, explicando com um pouco mais de detalhe algumas outras coisas e, enfim, partes da teoria que eu aprendi ao longo dos anos. Beleza, vamos falar um pouco do índice. Eu peguei uma venda também no índice, completamente contra a tendência, né? É arriscado. Sempre vender contra a tendência, ela é arriscada. Só que é aquilo, né, cara? Eu arrisquei e deu certo. O índice, cara, é aquela coisa horrorosa, né, de sempre, né, cara? Ô ativo feio, velho. Eu geralmente não faço marcação no índice, eu simplesmente abro o gráfico, bato o olho e já meio que identifico o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu tinha esse fair value gap aqui marcado, inclusive deixa eu ver se. Eu acho que ele tá marcado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Inclusive você pode até ver, ó. Tá vendo ali? Na verdade, isso aqui era de 5. Ó, esse aqui, ó. Tinha marcado hoje ele cedo. E ele. Tanto é que você pode ver que eu nem mexi nele mais, ó. Bem aleatório, né? Fechou logo ali em cima. Aqui, ó. Aqui foi minha entrada. Tá no vídeo. Um scalperzinho bem rápido. Vamos voltar ali no TradingView. Ok. 1 minuto. Gráfico de 1 minuto no índice. Tínhamos esse ponto aqui, ó. Esse topinho que eu tava avaliando. Inclusive tá ali na. É o que tá marcado ali no Profit, né? Deixa eu ver aqui qual que é que tá marcado no Profit. Porque agora eu fiquei confuso. Pera aí, qual que é esse outro ponto aqui? Ah, não, é só esse aqui mesmo que eu vou marcar. Aqui lá não interessa. Aqui, ó. Por que que eu peguei essa venda no índice, cara? Vamos lá. Esse scalperzinho no índice, né? Aqui, ó. A mesma lógica. Liquidez, que a gente tinha ali. Aí eu percebi esses fundinhos aqui, ó. Esse aqui, ó. Esses fundinhos relativamente igual. Dentro de uma ineficiência que já tinha sido respeitada, certo? Várias e várias vezes. Retração e expansão. Aí ele volta, captura essa liquidez e segue o seu rumo. Beleza. Foi isso daqui basicamente que eu vi, cara. Aquilo que eu falei pra vocês. Fair Value Gap. Dentro de um. Aqui, ó. Um outro ponto, ó pra você ver que eu tô falando pra vocês. Façam o teste de vocês aí. Fair Value Gaps geralmente que capturam a liquidez, ó. Cara, é muito, muito perigoso você entrar comprado em Fair Value Gaps assim, a não ser que você coloque um stop bem distante, respeitando sei lá, algum period array de tempo gráfico maior e tudo mais. Olha aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Se você coloca o seu stop aqui abaixo, cara, da forma tradicional que a gente usa,
Você ia ser violinado e o gráfico ia, e o índice ia subir, continuar o movimento, né? Eu vi isso daqui, ó. Bearish Order Block. Ah, mas isso aqui não é um Order Block porque não tem quebra de estrutura. Cara, eu sei do que eu tô fazendo. Isso daqui é uma outra questão, é uma outra visão. Eu aprendi dessa forma, no caso, né? Aqui, ó, Bearish Order Block. O que seria um Order Block? Eu vou fazer um outro vídeo falando somente sobre isso, quais são as classificações do Order Block e tudo mais. Que eu acho que seria interessante, né? Para deixar registrado aqui no meu canal e tudo mais. Que é o que eu opero, né, cara? Eu uso esse tipo de coisa. No vídeo tá lá, que eu executei aqui, bem aqui na abertura. Eu não lembro exatamente onde eu coloquei o stop, mas era alguma coisa que sim, era bem, você vê, 100 pontos praticamente no índice. Né? O índice a gente sabe que ele é uma doideira, cara. Então, 100 pontos no índice é loucura, vamos dizer assim, ou usar stop, mas dá pra fazer, dá pra usar stop bem curto no índice, usando esses conceitos, essa técnica. Só que você tem que saber o que você tá fazendo, né, cara? Beleza. Eu coloquei minha primeira parcial nesse Fair Value Gap, por quê? Porque mesmo que ele, né, agora em retrospectiva, né, depois que já passou, a gente vê que ele falhou primeiramente, depois ele foi utilizado novamente como um reclaim de Fair Value Gap aqui, junto com esse outro Fair Value Gap, eu sabia que ele podia dar uma certa reação, certo? 235 pontos. Ah, depois que eu executei essa parcial, peguei essa parcial, eu vi isso daqui, ó, tá lá no vídeo. Ops, nessa ferramenta. Ó, Volume Imbalance. Deixa eu anotar aqui. Ó, Order Block. Deixa eu anotar de outra cor, que isso aqui fica mais fácil. Aí aqui eu estava anotando o Propulsion Block, que seria é basicamente um Order Block, só que ele tem uma outra função. Ele é um Order Block dentro de um outro, praticamente, certo? Esse é um Order Block, ele um outro candle de alta e ele é usado como um Propulsion Block, que na verdade, que na teoria ele deveria ser utilizado. Vamos supor que esse candle que tocasse nele e a gente fosse inverter o fluxo completamente, né, o order flow do índice, e a gente fosse fechar lá para baixo, ele deveria ser usado aqui como um propulsion block e mandado o preço lá para baixo. E eu estava de olho nisso, por isso que eu coloquei meu stop bem apertado. Eu não lembro onde eu coloquei, mas foi alguma coisa por aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que depois do índice ter capturado esses fundos relativamente iguais, eu estava esperando uma retração. Só que eu não imaginava que ele ia sair, tirar eu tão rápido, certo? E que ele ia continuar a tendência de alta. Mas enfim, foi basicamente isso. É contexto, cara. É tudo uma questão de usar os PD arrays dentro do contexto que está programado para acontecer, né? Porque eu acredito que esses mercados são completamente controlados e manipulados, 100%, até o tick. Mas isso é conversa para outro momento e enfim. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui poderia ter dado outro scalper. Esse, esse displacement aqui, ó. O cara poderia ter pegado, metido uma venda aqui. O stop na máxima. Acima aqui do order block. 120 pontinhos. E tentado arrastar o trade, caso funcionasse. Colocasse nessas mínimas. Aqui ele ia passar um pouquinho mais de calor, só que faz parte, né, cara? Enfim, é isso por hoje. É só. Espero que tenha explicado aí um pouco da forma que eu opero. Eu não uso indicador, eu não uso volume, eu não uso nenhuma ferramenta.
Não sou contra quem usa esse tipo de coisa, cada um usa o que quiser, cada um usa a confluência que quiser. Eu não uso absolutamente nada, somente isso daqui, um gráfico limpo. Você pode ver que não tem nada aqui, aquelas ferramentas de nada aqui, eu não uso. Às vezes eu uso três gráficos, um de 15 minutos, um de 5 e um de 1. E desse daqui do de 1, que é onde eu executo, eu vou filtrando ele de 4, 3, 2, 1, né, para poder executar as minhas ordens. E é isso, cara. As ferramentas de desenho eu uso são essas daqui, só para marcar aqui os retângulos e os pontos de liquidez, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e forte abraço.